Engraçado, senhor presidente, senhores e senhoras que nos acompanham, todos falaram aqui de forma veemente que não se pode caracterizar o movimento como terrorismo, mas foram rápidos no gatilho na hora de apontar o dedo aos atos antidemocráticos. Todos aqui da esquerda, os comunistas, o pessoal da extrema esquerda, rapidamente resolveu acusá-los, todos aqueles homens, mulheres, senhorinhas, crianças, adolescentes, com a Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, orando, acusaram-os de terrorista. Não fizeram nenhuma cerimônia. Aí aqui vem cheio de conversinha, cheio de papinho, não são terroristas. Ora, se você consultar aqui no Google, ou qualquer buscador de preferência, vocês vão ver aqui, essa mesma sigla, que é dita aqui como não sendo terrorista, está aqui, fogo nos racistas, segurando cartazes e mandando tocar fogo nos racistas. Igualmente fizeram com o boneco, simulando ali o deputado federal André Fernandes. Então é muito bonito o discurso dessa galera da extrema esquerda, dizendo que eles não praticam terrorismo, mas nós, conservadores, nós, de direita, somos os terroristas. E por falar em terrorismo, aproveitando o ensejo, o senador Humberto Costa, do Partido das Trevas, declarou em uma recente entrevista que precisa urgentemente haver a regulamentação das redes sociais no Brasil. E olha que interessante, meu amigo Antônio de Paula. Diz aqui o senador Humberto, o dono da X, o antigo Twitter, que vem agredindo o Supremo Tribunal Federal, que vem agredindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa cruzada em que se pretende submeter o Brasil ao lamaçal. Apesar de Musk não respeitar democracias, admirador que é de golpistas totalitários e autocráticos, precisa saber que o Brasil vive plenamente um regime democrático. Bonita essa palavra, né? Democracia, liberdade de expressão. Onde já se viu comunista defender a liberdade de expressão? Onde já se viu comunista defender a democracia? É a democracia deles, né? É demo de demônio, cracia, só pode. Não é democracia, como nós acreditamos. E aí vem demais o senador Humberto Costa, que não pode se permitir que as redes sociais sejam uma terra sem lei. E aí vem com discursos, não, porque a rede social é usada para poder alimentar os jovens com o discurso de ódio, com discursos antidemocráticos contra as instituições, a favor do golpe. E aí ele disse aqui, ó, que é preciso urgente que o parlamento brasileiro dê um recado para nada mais, nada menos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos para a apresentação de propostas concretas e contundentes contra a fake news. Mas esquece o senador Humberto e toda essa petralhada, os pessoal comunista, que a própria Corte Interamericana, senhor deputado Nicolas, está aqui, ó. A Corte Interamericana repudia a repressão contínua e as violações de direitos humanos na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, e aqui ninguém dá um pio. Perseguições políticas, prisões políticas, cassação de mandatos de opositores políticos, estão mandando de forma obrigatória e coercitiva opositores políticos para fora do país, tirando a sua nacionalidade, fechando igrejas, prendendo padres por discurso de ódio, por combate a fake news, porque estes representam atos antidemocráticos. E aí, como se não bastasse, o nosso STF, contra a fake news, Fux prevê até bloqueio de bens e prisão. Então, senhores e senhoras que estão nos acompanhando, observem, porque no PL 2630, que está tramitando nesta casa, que rapidamente abaixaram a poeira, criaram um grupo de trabalho para propor novas ideias sobre o que é o fake news, o tal Ministério da Verdade, mas no PL 2630 está prevendo lá, além de multa, prisão,
bloqueio de bens, de contas bancárias daqueles que praticarem, disseminarem fake news. Inclusive para aqueles que praticarem e participarem de atos antidemocráticos. Igualmente fez o Canadá na época dos caminhoneiros protestando contra a Covid, os atos contra a Covid. Igualmente fizeram e fazem na Nicarágua, igualmente fazem e fizeram em outros tantos países que estão caminhando para o totalitarismo, para os regimes comunistas. E aí vem, acusado de fake news contra Moraes, é condenado a 5 anos de prisão, porque simplesmente ofendeu os iluministas. Seremos presos agora simplesmente por críticas contra os iluministas, porque praticou ato de fake news e de atos antidemocráticos. E aí, como o aparelhamento do Estado, infelizmente, por esse desgoverno, a AGU pede o bloqueio de bens de financiadores de atos antidemocráticos. Moraes determina bloqueio de 43 contas bancárias de suspeitos de atos antidemocráticos. Governo quer facilitar a lei para facilitar o bloqueio de bens de golpistas e de disseminadores de fake news. E aí você vê uma série de notícias e matérias que nos faz pensar quais outros países estão seguindo esse mesmo ritmo, esse mesmo rumo. Aí eu vou trazer aqui algumas outras matérias. China suspende contas em redes sociais de críticos às políticas contra a Covid-19. Leis rigorosas asseguram a China controle social na internet. China vai punir quem curtir posts nas redes sociais sobre protestos contra o governo federal. China eleva a censura na internet para níveis de emergência após protestos contra o governo. E aí viram recentemente em Cuba, aprovou-se prisão perpétua, resgatou leis penais antigas que prevê inclusive a pena de morte para aqueles que ofenderem, que criticarem o governo federal. E agora, essa semana, China registra a primeira prisão por prática de notícias falsas. E aí você tem aqui, ó, militares e policiais condenados a 30 anos de prisão na Venezuela por conspiração contra o governo federal. Nicarágua condena padre a 10 anos de prisão por praticar notícia falsa contra o regime. Ministério Público confirma investigações contra planos de golpe na Venezuela e diz que realizou 32 prisões. Tem aqui um monte de matérias. E nenhum desses extremistas de esquerda dão um pio sobre a violação de direitos humanos na Nicarágua, Venezuela. Todo dia, milhares e milhares de venezuelanos fugindo para o Brasil, correndo da fome, da perseguição. E todo mundo aqui caladinho. Os comunistas, todo mundo aqui, não, democracia. Me diga um país do mundo onde o comunismo funcionou. Nenhum, só nos livros do MEC, que foram durante muitos anos aparelhados por essa esquerdalhada. Então é preciso, senhores e senhoras, quem defende Deus, pátria, família, liberdade, não adianta ficar só na rede social, Deus, pátria, família, liberdade, e não vir aqui para o parlamento cobrar esses senhores e essas senhoras que ficam adorando Che Guevara, que ficam adorando Fidel Castro, e quem já morreu, quem já morreu está mais presente aqui do que nunca. Vamos cuidar dos vivos, vamos cuidar de quem quer uma educação de qualidade. Cuidado, estamos aprovando aqui, já foi aprovado, inclusive, nesta comissão, a realização de vários seminários nos estados para tratar do Plano Nacional de Educação e do Sistema Nacional de Educação. Está claro os objetivos: criminalizar o homeschooling, acabar com as escolas cívico-militares, implantar e introduzir conteúdos LGBTQIPN, porra nenhuma mais, e uma série de outras coisas para tentar nos próximos 10 anos acabar com a educação, acabar com a juventude do nosso país. Então fica aqui o nosso repúdio a esses extremistas de esquerda que apontam o dedo, nos acusando de terrorismo, de golpistas, quando eles o são. É aquilo que ele diz, né? Acuse-os do que eles mesmos são. Então fica aqui a nossa fala, senhor presidente, e vamos lutar para garantir a liberdade e a democracia nesse país.